Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos primeiro fazer a leitura da palavra. Livro de Atos, Atos 16. Aleluia. Aleluia, Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do versículo 25. Louvo a Deus por esta oportunidade. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Podem tomar os vossos assentos, meus irmãos. Louvo a Deus aqui pelo pastor dessa igreja, irmão Nilton, que Deus abençoe. Quero agradecer também ao irmão Marcos, que nos fez o convite para nos trazer a palavra. Irmão Geraldo, que Deus abençoe. Glória a Deus. Alegria também ver aqui o irmão Fabrício, sua família. E agradeço pela vida da minha família, que sempre me acompanha. E louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Confesso para os irmãos que tinha elaborado uma palavra no Evangelho de Lucas, mas Deus me trouxe para essa palavra, e eu creio que por certo tem alguém que precisa ouvir aqui nessa noite, meus irmãos. E eu ali, quando eu cheguei, estava orando, meus irmãos. Não sei se os irmãos vão orar. Na outra oportunidade que eu estive aqui, eu falei um pouco ali sobre Estevão, aonde começou o martírio ali, meus irmãos, onde Estevão era um homem de Deus, e ali Estevão foi morto apedrejado. E nós vamos ver que quando Estevão é morto, quem ficou cuidando das vestes de Estevão foi esse jovem por nome de Saulo. Aqui a Bíblia diz Paulo porque ele tinha duas nacionalidades. Ele tinha nacionalidade grega e romana. Por isso que, se nós formos voltar um pouco, está escrito Saulo. E aqui vai dizer Paulo, meus irmãos. Então é por isso que eu entendi, meus irmãos, que nós devemos dar continuidade. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, ele era um dos maiores perseguidores da igreja, meus irmãos. E numa dessas perseguições, ali durante o caminho, a Bíblia vai dizer que ali Deus aparece a Paulo e vai dizer: Paulo, Paulo, porque persegues a minha igreja? E ele vai dizer: quem é, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E ali ele vai ficar por 3 dias, meus irmãos, cego. E ali, quando o Senhor ordena para que ele fosse até certo lugar, ali Jesus, ele vai abrir os olhos de Paulo, e a partir daquele momento Deus, ele vai começar a fazer sinais, vai começar a usar Paulo para pregar a sua palavra, e através da vida dele, vidas venham aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, meus irmãos. E aqui nós vamos ver que Paulo e Silas, eles estavam aqui, meus irmãos, presos. Eles foram parar até aqui porque a Bíblia vai dizer que, se nós lermos um pouquinho aqui atrás, ele vai nos contar que eles indo à oração, a Bíblia vai dizer que ali tinha uma jovem que possuía um espírito de adivinhação, e aquela moça, aquela jovem, ela dava muito lucro aos seus senhores. E ali Paulo, por muitos dias perturbado, ele vai olhar para aquela moça e vai dizer: em nome de Jesus eu te ordeno que esse espírito saia dessa moça. E na mesma hora, meus irmãos, aquele espírito saiu, e ali os seus senhores, vendo que a sua esperança, aquela forma deles ganhar dinheiro, já tinha sido embora, a Bíblia vai dizer que os magistrados apresentam ele em praça pública, e vai dizer que eles estão expondo costumes ao povo que não é lícito aos romanos. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que eles foram, os magistrados pegam eles, tiram as vestes e mandam que fossem açoitados eles com varas, ponham eles em praça pública e mandam açoitar, e ali sim eles são jogados na prisão. Não bastasse ser açoitado,
Não bastasse estar na prisão, meus irmãos, e ali ainda o carcereiro, a Bíblia vai dizer que prende os pés deles em um tronco, meus irmãos. E eu aqui, meus irmãos, eu lendo esse texto, muitas das vezes eu me sinto envergonhado, meus irmãos, porque muitas das vezes nós temos tudo, nós temos saúde, nós temos o que vestir, nós temos uma moradia, e mesmo assim nós murmuramos ao Senhor, meus irmãos. E aqui nós vamos ver que Paulo e Silas, meus irmãos, passando por aquela dificuldade, estavam presos, imagina ali, foram açoitados, meus irmãos, mas mesmo assim eles não pararam, eles ali, a palavra vai dizer que eles estavam buscando o Senhor em louvor e em oração. E a Bíblia vai nos relatar aqui, meus irmãos, que perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que um grande terremoto vai vir sobre aquele lugar e ali vai ser aberto as prisões de todos, não somente deles, mas de todos que estavam ali naquele lugar. E ali o carcereiro, a Bíblia vai dizer que todo trêmulo, não sabendo do que tinha acontecido, e ali ele pensou que todos tivessem fugido porque estavam na escuridão ali. A Bíblia diz que ele tira sua espada e no momento que ele vai se matar, Paulo vai dizer: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, o carcereiro vendo os dois, ele vai dizer: Senhor, senhores, o que eu faço para ser salvo? E aí eles vão dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas eles não param por ali, meus irmãos. A Bíblia vai relatar que eles começam a pregar a palavra do Senhor para o carcereiro. E ali a Bíblia vai dizer que ele pega os dois e ali leva para sua casa e trata ali dos seus vergões. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro e toda a sua família foi salvo e ali eles foram batizados. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo. E o que eu entendo aqui, meus irmãos, Deus permitiu que eles fossem parar ali na prisão, por quê? Porque Deus tinha um propósito através deles, porque através da vida deles, mesmo que ali num lugar que muitos vão pensar, um lugar de sofrimento, mas Deus usou eles ali para salvar o carcereiro e toda a sua casa. A Bíblia não diz, mas eu creio que também, meus irmãos, não só o carcereiro, mas eu creio que ali também outros presos, eu creio que aceitou o Senhor, porque a Bíblia vai dizer que no momento que as prisões são abertas, nenhum deles fugiu, nem Paulo, nem Silas e nenhum dos outros presos fugiram, porque eu creio que ali eles entenderam que era Deus que estava trabalhando, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei por mim mesmo, meus irmãos, logo que eu comecei, que eu aceitei Jesus, meus irmãos, eu não conhecia muito da palavra do Senhor, e eu quis fazer as coisas do meu jeito, e ali, em certo momento, nós morávamos um pouco mais para frente ali onde nós moramos hoje, e ali nós estávamos bem financeiramente. Nosso filho era pequeno, tinha 3 ou 4 meses, se não me falha na memória. E aí, como antes eu trabalhava de pedreiro, meus irmãos, aí apareceu uma oportunidade numa empresa lá na região metropolitana de Curitiba, onde meus cunhados trabalhavam. E eu ali, sem consultar a Deus, porque não tinha muito conhecimento, e ali eu fui para lá, decidi, mesmo sem a permissão, mesmo contra a vontade da minha esposa, eu peguei e fui para lá. E ali, meus irmãos, nós começamos a perecer tanto financeiramente, o casamento também, meus irmãos, já estava perecendo, o filho de 5, 6 meses também, meus irmãos, muitas das vezes estava enfermo, mas nós não tínhamos dinheiro nem para comprar um remédio, meus irmãos. Mas eu entendi porque Deus me levou até aquele lugar, e ali eu entendi porque através daquelas situações, dias depois eu desci as águas e fui batizado, e no tempo certo Deus ele nos trouxe de volta, porque eu criei e não desisti, e porque nós vamos ver, meus irmãos, que muitas das vezes Deus nos leva a lugares que nós não vamos entender, mas Deus ele está através da nossa vida, meus irmãos, querendo salvar alguém. Ou seja, aqui não foi diferente, meus irmãos. O Paulo e Silas, eles estavam aqui, mas eles Deus não colocou eles ali em vão, porque através da vida deles, ali outras almas, outras vidas aceitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver que também, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele se entregou naquela cruz, não foi em vão, meus irmãos, porque eu e você estamos aqui a essa noite. Como eu disse para os irmãos, eu tinha elaborado um texto ali em Lucas, tinha feito até um esboço, mas eu falei: Senhor, eu vou falar somente aquilo que o Teu Espírito Santo me mandar.
E eu creio, meus irmãos, que, como eu disse, alguém precisava ouvir essa palavra. Muitas das vezes nós passamos situações que, em vez de nós buscar o Senhor, nós vamos murmurar. Nós não fazemos igual esses dois aqui, meus irmãos. Foram chicoteados, estavam na prisão, estavam com os pés amarrados, mas mesmo assim eles não deixaram de adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler aqui para os irmãos em Isaías 53. Isaías 53, 7 vai dizer: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, meus irmãos, Jesus, ele tinha um propósito, meus irmãos, que era nos salvar e era nos resgatar, porque nós já estávamos condenados, nós não conseguíamos salvar nós mesmos, meus irmãos, mas através da morte de Jesus, porque Jesus, ele se entregou, meus irmãos, porque no momento ali que ele está para ser preso, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele pega a sua espada e corta a orelha de um soldado, e Jesus vai repreender a Pedro dizendo: se você acha que se eu não quisesse, eu oraria ao Pai, e o Pai me enviaria aqui um exército para nos livrar, porque o meu reino não é daqui. E ali Jesus, ele repreendeu Pedro, porque Pedro estava na carne, meus irmãos. Ele não entendeu que Jesus não era daqui, meus irmãos. O propósito de Jesus é do céu, meus irmãos. Então aqui nós vamos ter dificuldade, nós vamos perecer, pode ter certeza, porque Jesus, ele nos deu exemplo, meus irmãos. Ele vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque da mesma maneira que eu venci o mundo, vocês também vencerão. Ele disse: vocês estão em aflições, mas permaneçam firmes, porque eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui mais para frente nós vamos ver, meus irmãos, e ali, quando o carcereiro foi salvo e também a sua casa, a Bíblia vai dizer que no outro dia cedo eles mandaram que soltasse Paulo e Silas. E ali Paulo vai replicar dizendo: como é isso? Nos açoitaram sem motivo algum, sendo nós soldados romanos, sendo nós da nacionalidade romana, agora querem nos mandar ir para casa sem mais, sem menos. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele diz: não foram os magistrados que nos colocaram aqui, que venham eles mesmos e nos soltem, meus irmãos. O que eu entendo aqui, meus irmãos, que quando Deus quer usar, meus irmãos, aquele que te prejudicou, aquele que tentou te prejudicar, é esse mesmo que Deus vai te usar para te abençoar, meus irmãos. Porque aqui os mesmos que lançaram ele, meus irmãos, eles tiveram que implorar para que, eles tiveram que pedir desculpas para Paulo e Silas por terem lançado eles, porque eles temeram, porque os dois eram romanos, meus irmãos. Ou seja, foram acusados injustamente, estavam fazendo a obra do Senhor, e ali foram lançados na prisão sem motivo nenhum, mas eu creio que foi permissão de Deus, porque através da vida daqueles dois, ali, não somente uma alma, mas eu creio que várias almas se renderam aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler aqui para os irmãos em alguns versículos em Filipenses, que vai nos dizer assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança,
que Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Paulo ele vai escrever que as prisões foram para fortalecer não somente ele, mas para encorajar muitos que também sabiam que iam passar por sofrimento, mas através ali do testemunho de Paulo, muitos, a Bíblia vai dizer que passaram a pregar a palavra do Senhor com mais ousadia, com mais temor, meus irmãos. Assim nós temos que ser nós, meus irmãos. Eu creio que foi o Espírito Santo que tocou no coração ali do irmão para me convidar, porque hoje não, ontem, a esposa do meu patrão, eles estão fazendo uma festa lá hoje, aí tinha convidado eu e a minha família, e eu creio que foi o Espírito Santo que tocou no coração ali do irmão, bem assim, vai e convida o meu servo para trazer a palavra, porque se eu não estivesse aqui com os irmãos, eu estaria lá, meus irmãos, não porque eu queria, mas por respeito. Nós sabemos que temos que ser luz da terra e sal do mundo, e ali, meus irmãos, o meu patrão, logo que eu comecei a trabalhar ali, né, já tem quase 4 anos que eu trabalho ali, e logo que eu comecei, ele dizia assim, ele e o rapaz que trabalha comigo, que eles gostam de tomar bebida alcoólica, e eles sempre falavam assim para mim, basta, às vezes nós estamos tristes, mas só nós tomar um golinho que ali já vem a alegria, mas eu sempre falei para eles, só que tem um porém, essa alegria de vocês, essa alegria passageira, o resultado vocês vão ver amanhã cedo, uma enxaqueca e uma dor de cabeça, e eu falei, e daí o que adiantou isso daí? E graças a Deus que eu estou aqui com os irmãos, mesmo que em poucas palavras, eu sei que Deus ele vai continuar me capacitando, porque é igual Deus ele fez aqui com Paulo, meus irmãos, era um perseguidor, e Deus transformou num dos seus maiores pregadores da palavra, meus irmãos, e é assim que Deus faz, meus irmãos, Deus pega o menor, e ele vai transformando, e vai moldando, e no tempo certo Deus usa como vaso valoroso na sua obra, meus irmãos. Eu quero agradecer essa oportunidade, meus irmãos, essas são as minhas palavras, louvo a Deus por essa oportunidade e pela vida de cada um dos irmãos, que Deus abençoe a todos, meus irmãos, que não sabemos que vai vir as tentações, vai vir os dias difíceis, mas nós sabemos que Jesus está conosco, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, louvo a Deus por esta oportunidade.